Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, um vídeo urgente na base da correria, não tô nem com aquela minha camisa clássica da KTO, nossa parceira aqui. Cheguei em casa, vou gravar o vídeo correndo porque o Flamengo recusou uma proposta pelo atacante Pedro nos últimos dias, na verdade, há poucos dias. Vamos lá, porque hoje é dia 2 de setembro, a proposta chegou ao Flamengo no dia 26 de agosto. Cerca de uma semana, o Flamengo recusou essa proposta. A gente vai falar da onde, de quanto foi, enfim, a gente vai trazer todos os detalhes. Vamos falar também sobre as saídas. Matheus Gonçalves anunciado, Vitor Hugo vai ser anunciado a qualquer momento, Michael pode sair, mas Vene, a janela fecha. Não, calma, a gente vai trazer até quando vai as janelas nos principais países aí, porque ainda tem tempo, ainda dá tempo de Michael ser negociado. Esse é o desejo do Flamengo, a gente vai trazer essas informações, isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas e assim ajudar o canal Vene Casagrande, bombar cada vez mais, e a gente está muito próximo de chegar a 400 mil inscritos. Não deixe de hypar o vídeo, tá? Isso é importante. Galera, antes de mais nada, data FIFA, enfim, não tem muita coisa acontecendo, mas teve a apresentação oficial do meio atacante Matheus França, aquele cria do Flamengo, foi vendido ao Crystal Palace por mais de 20 milhões de euros. Ele foi emprestado ao Vasco da Gama, inclusive fez a sua estreia no final de semana contra o Sport. E ele falou sobre a ligação dele com o Flamengo, ser cria do Flamengo. Ele disse o seguinte: todo mundo sabe do início da minha carreira no clube rival, mas o mais importante agora é focar aqui no Vasco, que é um clube grande e importante. Essa escolha de voltar ao Rio de Janeiro e vir para o Vasco foi minha, e teve muita influência nas conversas que tive com Diniz, Pedrinho e Felipe. Não tem pressão nenhuma em relação a isso, fecha aspas. Eu vou dar minha opinião em relação à saída do Matheus França ao Vasco. Eu acho que o Vasco fez uma grande contratação, embora ele tenha sofrido muito com problemas físicos nos últimos meses, mas para o nível do Vasco hoje, para o que o Vasco pode fazer no mercado, porque não tem muita verba para isso, eu achei a contratação do Matheus França muito boa. Vale a aposta, embora o salário seja alto, a gente sabe disso, porque o Vasco vai pagar o salário, ou grande parte do salário dele. Mas, em relação ao Matheus França, eu acho que ele tem muito mais a perder do que ganhar indo para o Vasco da Gama. E eu vou dar a minha opinião. Ele é um jogador jovem, tem 21 anos. Esse movimento que ele faz de vir para o futebol brasileiro novamente tão rápido e por empréstimo, acaba, entre aspas, o desvalorizando no mercado. Isso não é o Vene que fala isso, é o mercado que fala isso. Repara só quantos jogadores jovens que vão para a Europa não dão certo no primeiro clube e ficam girando. Por quê? Porque eles sabem que se voltar para o futebol brasileiro e não render, a desvalorização será bastante. Por exemplo, o Reinier, ele não deu certo no Real Madrid, ficou girando em vários clubes e só agora voltou ao futebol brasileiro quando ele percebeu que não tinha mais para onde ir lá na Europa. No caso do Matheus França, como o Vasco vive uma incerteza, eu não acredito no Matheus França comendo a bola, não. Vou ser bem sincero. Uma andorinha só não vai fazer verão. E o Matheus França não é o perfil de jogador, aquele perfil de chamar para ele. Não é esse perfil. Ele é muito bom jogador, uma qualidade absurda. Mas eu não vejo ele comendo a bola no Vasco da Gama, de verdade. Eu acho que ele vai agregar muito para o Vasco, mas não vai fazer uma temporada de empréstimo que vá valorizá-lo bastante. Eu acho que para ele seria melhor ir para um outro clube da Europa. Por exemplo, hoje o Pedrosa lá no SBT disse que o Braga queria ele. Para mim, iria valer mais a pena, se eu tivesse no lugar dele, ir para o Braga a vir para o Vasco da Gama. Mas é a minha opinião. Inclusive, espero que eu queime minha língua, que eu esteja muito errado, porque eu gosto muito do Matheus França, da família dele, sempre me trataram muito bem. E por falar em Matheus Gonçalves, enfim, foi anunciado pelo Al Ahly. O Al Ahly vai pagar 9 milhões de euros ao Flamengo por essa contratação. O Vitor Hugo vai ser anunciado a qualquer momento. Publiquei nas minhas redes sociais aí que o jogador acabou de assinar o contrato dele com o Santos. E por que eu estou falando isso? Porque lá no Santos, a todo momento, tem várias negociações subindo no telhado de vários jogadores. Não sei por quê. Não me perguntem por quê, não estou por dentro desses bastidores, mas a todo momento uma negociação praticamente certa, volta atrás e não dá certo. No caso do Vitor Hugo, não tem mais erro. Ele já assinou o contrato, inclusive vai usar o número 29 lá no Santos,
e a informação que eu tenho é sem opção de compra, inclusive já falei sobre isso aqui num vídeo, foi uma aula de negócio do Flamengo, porém o Santos terá prioridade na compra, ou seja, se o Flamengo receber uma proposta para vender o jogador, o Flamengo tem que consultar o Santos para saber se o Santos vai querer igualar a oferta. A gente sabe que isso será pouco provável, porque o Santos não vive um grande momento financeiramente falando, embora esteja fazendo contratações aí bem caras. Então, Lohan de saída, Matheus Gonçalves saindo, Vitor Hugo saindo e o Michael ainda pode sair, porque a janela de transferência em alguns países ficará aberta durante um tempo. Por exemplo, Ucrânia e Croácia, até 5 de setembro, tem mais 3 dias. A Arábia Saudita vai até o dia 10 de setembro, e a Arábia Saudita é um destino muito provável do Michael, que já esteve por lá, e o empresário dele tem muita ligação lá na Arábia Saudita. Rússia vai até 11 de setembro, Grécia e México até 12 de setembro, trazendo aí alguns exemplos de janela de transferência em alguns países. O Pedro, a gente já vai falar sobre ele, já vamos falar agora então, vamos lá. O Flamengo, acabei de receber a informação, publiquei nas minhas redes sociais, que no dia 26 de agosto, deixa eu ver que dia foi exatamente, terça-feira passada, aí, uma semana. Na terça-feira passada, o empresário dele, Juliano Bertolucci, entrou em contato com o Flamengo e enviou uma proposta oficial do Al Rayyan, do Catar. Eu vou até ver aqui se é o mesmo clube que está o técnico Arthur Jorge, porque tem tanto Al Rayyan lá fora no mundo árabe. É esse mesmo, do Arthur Jorge, que atualmente tem o Gregory, que estava no Botafogo, comandado pelo técnico Arthur Jorge, que também estava no Botafogo. Esse clube do Catar fez uma proposta ao Flamengo de 20 milhões de dólares para contratar o atacante Pedro. 20 milhões de dólares na cotação de hoje dá cerca de 110 milhões de reais. O Flamengo não quis ouvir, rejeitou na hora e falou que não pretende negociar o atacante Pedro nesse momento. E vamos lá, o atual contrato do Pedro com o Flamengo vai até dezembro de 2027, tá? E por que eu estou falando isso? Porque recentemente os empresários do Pedro tentaram uma renovação de contrato com o Flamengo, mas sem sucesso. O presidente BAP não autorizou, alegando que o contrato dele ainda é longo, é muito cedo para discutir isso. Os empresários usaram o argumento de que com a antiga gestão já tinha um acordo apalavrado. Desculpa o barulho aí, que o vizinho ligou nesse momento que eu estou gravando o vídeo aqui, a furadeira. Mas enfim, desculpa o barulho, não é culpa minha, é culpa do vizinho. Mas espero que dê tudo certo com o vizinho também, não vamos jogar energia negativa, porque se ele está fazendo isso é por alguma necessidade. Mas peço desculpa novamente pelo barulho. Mas o contrato do Pedro vai até dezembro de 2027. E com isso, o Flamengo ainda tem tempo para renovar o contrato. O ponto que eu quero chegar é o seguinte: recentemente teve um rumor que se o Flamengo recebesse uma proposta de 15 milhões de euros, o Flamengo iria vender. Vocês estão vendo que não é verdade. O BAP, presidente do Flamengo, não quer vender o jogador. Felipe Luiz não quer vender o jogador, embora tenha tido aquele probleminha com o Pedro, mas já foi muito bem resolvido e resolvido da melhor maneira possível, porque o Pedro voltou a desempenhar, embora não seja titular absoluto, voltou a fazer gol, voltou a ficar feliz. A gente vê no semblante dele que ele está feliz, que ele está motivado, e é isso que importa. E o Flamengo, novamente, rejeitando uma proposta pelo jogador de 28 anos, centroavante nato, fazedor de gols. E eu vou pegar a declaração do Felipe Luiz naquela coletiva que ele descascou o Pedro. Ele falou: eu não quero vender o Pedro. O Pedro me entrega 30 gols, como é que eu vou querer me desfazer de um jogador que me entrega 30 gols na temporada? Mas o Pedro também precisa querer. E ele está querendo agora. Então, acho que, no fim das contas, foi bom para todo mundo. Para o Pedro, que voltou a ser feliz, voltou a fazer gol. Para o torcedor do Flamengo, que voltou o Pedro a marcar gol, voltou a ver o Pedro marcar gols e dar vitórias ao Flamengo. Para o Felipe Luiz, que vai ter um baita centroavante no seu elenco. E o Flamengo não precisa vender jogador para fazer caixa, muito pelo contrário. Já vendeu mais, já fez negociação que já rendeu mais de 500 milhões de reais ao Flamengo só nessa temporada. Então, mais uma proposta recusada do Flamengo pelo atacante Pedro, e na boa, né? 20 milhões de dólares não leva a perna direita dele. 20 milhões de dólares. Com qual jogador do nível do Pedro, com o status que o Pedro tem hoje no Flamengo, que o Flamengo iria contratar com 20 milhões de dólares?
Não faz o menor sentido aceitar uma proposta, tanto é que o Flamengo recusou na hora. Dito isso, abraço, galera. Até o próximo vídeo. Fui!